minha irmã se casou com o irmão do meu marido e, no brinde, zombou do meu casamento simples, sem nem imaginar que fomos nós que pagamos pelo casamento caro dela. Meu marido e eu estamos casados há 5 anos, e eu sempre achei que tínhamos uma vida bem estável. Minha irmã mais nova, Sally, sempre foi muito competitiva, mas eu nunca imaginei que isso viraria pura mesquinharia. Ela é daquele tipo de pessoa que vive se comparando com os outros e precisa provar, o tempo todo, que está se saindo melhor. Quando éramos crianças, isso era só uma rivalidade inocente entre irmãs. Ela se gabava de tirar notas melhores, de ter mais amigos. Mas eu sempre achei que fosse só uma fase, que um dia ela superaria. Aparentemente, eu estava errada. Há cerca de 2 anos, Sally começou a namorar Andrew, o irmão mais novo do meu marido. Tudo começou em um churrasco da família. Eles se deram bem de cara e, em poucos meses, já eram inseparáveis. No início, achei até fofo. Meu marido, Jake, ficou super feliz, porque isso significava que nossas famílias estavam se aproximando ainda mais. Eu, por outro lado, tinha minhas dúvidas sobre misturar família com relacionamentos, mas pensei, pode ser legal ter minha irmã como cunhada. Spoiler, eu estava errada. Os primeiros sinais de problema foram sutis. Sally sempre dava um jeito de transformar qualquer conversa em uma competição. Ela fazia comentários como: "Nossa, sua casa é tão aconchegante. Andrew e eu estamos pensando em algo maior, mas isso é fofo." Ou então: "Jake ainda está na mesma empresa? Que bom, ele é tão leal. Andrew já está pensando em mudar para um cargo mais alto em breve." No começo, tentei ignorar. É só a Sally sendo a Sally, pensei. Mas isso era constante, e começou a me desgastar. Quando Sally e Andrew ficaram noivos, há uns 6 meses, eu realmente fiquei feliz por eles. Dei os parabéns, me ofereci para ajudar com o casamento, até compartilhei algumas dicas da minha própria experiência. Mas ela me dispensou com um simples: "Obrigada, mas estamos planejando algo completamente diferente do que você fez." Sem ofensas. Na hora, nem dei muita importância. Mas aquilo foi só o começo. Sally e Andrew decidiram fazer um casamento gigantesco e exagerado. Tipo, nível luxo extremo. Estamos falando de um local que provavelmente custou mais do que nossos salários anuais juntos. Um vestido de grife, um bolo de 5 camadas, banda ao vivo, e uma lista de convidados com 250 pessoas. Eles até planejaram festas de despedida de solteiro e solteira em Las Vegas. Cada reunião de família virava uma oportunidade para Sally se gabar do casamento. Ela dizia coisas como: "Estamos tentando estabelecer um novo padrão para casamentos na família." Ou então: "Vai ser uma experiência única." E eu só podia assistir tudo isso acontecer, sem ela nem imaginar quem realmente pagou por tudo isso. Não foi só sobre o casamento. Não foi só a maneira como ela falava sobre isso que me incomodava. Sally começou a dar indiretas sobre o meu casamento. Ela soltava comentários como: "Andrew é tão atencioso, ele sempre me surpreende com presentes. O Jake faz isso por você?" Ou então: "Me sinto tão sortuda por ter encontrado alguém realmente ambicioso." Era exaustivo. Jake me dizia para ignorar, mas não era fácil. O verdadeiro ponto de virada veio durante o planejamento do casamento. O que Sally não sabia era que nossos pais e os pais de Jake estavam preocupados com os gastos absurdos. Andrew tem um bom salário, mas também está afundado em empréstimos estudantis. Sally, por outro lado, não trabalha e tem um gosto caro. Nossos pais e sogros não queriam que eles começassem a vida juntos já endividados. Então, decidiram ajudar. Jake e eu também contribuímos com uma quantia significativa, como um gesto de boa vontade. Não queríamos fazer alarde sobre isso, então mantivemos em segredo. Sally, claro, assumiu que Andrew estava pagando tudo. Ela vivia dizendo o quanto tinha sorte de ter um noivo que podia lhe dar um casamento tão luxuoso. Pensei que não valia a pena corrigi-la. Deixe ela curtir o momento, pensei. Mas então chegou o dia do casamento, e tudo explodiu de um jeito que eu nunca poderia ter previsto. A cerimônia foi linda, sem reclamações. O local era deslumbrante, as decorações estavam impecáveis, e Sally estava incrível.
Durante quase toda a recepção, evitei ficar perto dela. Não queria lidar com o drama. Mas então vieram os brindes. Sally se levantou para fazer seu discurso. No começo, foi doce, agradeceu aos convidados, falou sobre o quanto amava Andrew. Mas do nada, soltou uma indireta. Nem todo mundo tem a sorte de conseguir a melhor parte do acordo. Eu sou muito sortuda de ter encontrado um marido que pode me dar o casamento dos meus sonhos. A indireta era óbvia. Ela estava falando de mim? A sala ficou em um silêncio constrangedor. Meu rosto queimava de vergonha. Jake apertou minha mão por baixo da mesa, como quem diz, não reage. E então, de repente, minha sogra se levantou. Ela é uma mulher quieta, reservada. Então, fiquei em choque quando ouvi sua voz. Calmamente, ela disse para todos na sala que Jake e eu havíamos pago uma parte significativa do casamento. Silêncio absoluto. O rosto de Sally ficou branco como um fantasma. Ela tentou rir, mas estava óbvio que estava mortificada. O resto da noite foi dolorosamente estranho. Os convidados sussurravam entre si, e Sally evitou olhar na minha direção pelo resto da recepção. Depois do casamento, ela me confrontou. Disse que eu a humilhei e que deixei minha sogra arruinar o dia especial dela. Eu disse a verdade, nunca quis que isso acontecesse. Mas a necessidade dela de competir tinha passado dos limites. Ela saiu furiosa, chorando. Desde então, não nos falamos mais. No dia seguinte, Andrew mandou uma mensagem para Jake, se desculpando em nome de Sally. Disse que ela estava muito chateada, que se sentia traída por não termos contado que ajudamos a pagar, e que achava que fizemos isso de propósito para envergonhá-la. Jake apenas respondeu que nunca foi essa a intenção. Mas que o discurso de Sally no brinde estava completamente fora de linha. Andrew pareceu entender. Sally está dizendo para todo mundo que eu sabotei o casamento dela. Agora, amigos em comum estão me mandando mensagens perguntando o que realmente aconteceu. Alguns estão do lado dela, dizendo que minha sogra exagerou. Outros acham que Sally só recebeu o que merecia. Eu nunca quis esse drama, mas agora parece que meu relacionamento com a minha irmã está completamente quebrado. O que eu deveria dizer para ela agora? Alguém tem um conselho ou sugestão? Porque, sinceramente, eu aceito qualquer ajuda nesse momento. Atualização. As consequências do casamento foram um desastre completo. E, para ser honesta, eu deveria ter previsto isso. Sally não ficou quieta, como eu esperava. Em vez disso, começou uma guerra nas redes sociais, claramente direcionada a mim e ao Jake mesmo sem nos mencionar diretamente. No dia seguinte ao casamento, ela começou com indiretas no Instagram. Primeiro, postou coisas como: algumas pessoas simplesmente não suportam te ver feliz. É sempre quem está mais perto de você que te trai. Algumas horas depois, compartilhou um meme dizendo: família falsa é pior do que amigos falsos. No começo, tentei dar o benefício da dúvida. Talvez fosse sobre outra coisa? Mas então vieram as postagens mais diretas. Ela escreveu um textão dramático sobre como algumas pessoas fingem te apoiar, mas fazem isso só para te controlar e levar o crédito pelo seu sucesso. Ela falava sobre se sentir usada e traída, com frases do tipo: eu pensei que família deveria te apoiar, não te sabotar. A seção de comentários virou um caos. Alguns amigos e primos dela comentavam mensagens genéricas de apoio, tipo: fica forte, garota. Você não precisa desse tipo de negatividade na sua vida. Enquanto isso, meu celular começou a explodir de mensagens. Amigos e parentes estavam confusos e queriam saber o que estava acontecendo. Meus primos me mandaram mensagens privadas pedindo a história real. Já o lado da família de Jake foi menos sutil. As tias e tios dele começaram a ligar para meus sogros, tentando arrancar informações. Alguns estavam genuinamente curiosos. Outros, estavam claramente só atrás de fofoca. Parecia que a gente tinha virado o centro de uma novela. Mas as reações mais inesperadas vieram da família de Andrew. Os irmãos dele ficaram mortificados com o comportamento de Sally. A irmã mais velha de Andrew, Raquel, que sempre foi próxima do Jake, ligou para a gente se desculpando.
Ela estava furiosa porque Sally tentou nos envergonhar publicamente, especialmente depois que nós ajudamos financeiramente. Raquel não se segurou. Disse que Sally estava agindo como uma criança mimada e que Andrew precisava dar um jeito nela. Eu não discordei. Mas ainda me senti estranha com tudo isso. No meio de toda essa confusão, nossas mães ficaram presas no fogo cruzado. Minha mãe ficou de coração partido com o comportamento de Sally. Me ligou chorando, dizendo que não entendia por que a Sally estava fazendo isso. Perguntou se tinha alguma maneira de consertar as coisas. Já a mãe de Jake, que foi quem abriu o jogo no casamento, foi bem mais pragmática. Ela me disse que não se arrependia nem um pouco de ter falado a verdade. Porque, no fim das contas, alguém precisava colocar Sally no lugar dela. Mas ela também se sentia mal com toda essa bagunça. Nossas mães estavam em contato o tempo todo, tentando encontrar uma maneira de administrar a situação e evitar que as coisas piorassem ainda mais. Minha mãe sugeriu que tivéssemos uma reunião de família para conversar, mas a mãe do Jake rejeitou a ideia na hora. Ela disse que Sally não estava pronta para ouvir a verdade agora, que ela estava muito ocupada se fazendo de vítima. As coisas pioraram ainda mais quando Sally levou o drama para a vida real e começou a entrar em contato com as pessoas diretamente. Ela ligou para uma das minhas amigas mais próximas, a Sarah, e despejou sua versão da história. De acordo com Sarah, Sally alegou que Jake e eu a humilhamos de propósito no casamento, só para parecermos bem. Disse que eu sempre tive ciúmes dela e que essa foi a minha forma de me vingar. Felizmente, Sarah não acreditou. Mas o fato de Sally estar arrastando meus amigos para isso já era irritante. Descobri mais tarde que ela também procurou alguns primos do Jake, tentando convencê-los a ficar do lado dela. Alguns disseram na cara dela para parar com isso, mas outros só ouviram e preferiram não se envolver. O pior golpe veio quando Sally resolveu ir atrás dos nossos pais. Ela ligou para minha mãe, acusando-a de ter ficado do meu lado e de não apoiá-la o suficiente. Minha mãe tentou argumentar, dizendo que amava as duas e só queria que a família superasse isso. Mas Sally não aceitou. Disse que minha mãe sempre me favoreceu e que se sentia uma estranha dentro da própria família. Aquela ligação deixou minha mãe arrasada. E não parou por aí. Sally também ligou para a mãe do Jake, exigindo um pedido de desculpas pelo que aconteceu no casamento. A mãe do Jake se recusou. Disse que só falou a verdade porque o brinde de Sally foi desnecessário e doloroso. E que, em vez de tentar derrubar todo mundo, Sally deveria ser grata por todo o apoio que recebeu. Sally não gostou nem um pouco dessa resposta. Ela simplesmente desligou na cara da sogra e, desde então, as duas não se falam mais. Enquanto isso, Andrew ficou preso no meio dessa confusão. Jake e eu não ouvimos muito diretamente dele, mas Raquel nos disse que ele estava completamente estressado e sem saber como lidar com as explosões da Sally. Segundo Raquel, Andrew se sentia culpado por toda a situação, mas também não queria irritar Sally defendendo a gente com muita força. Parecia que ele estava tentando ser o pacificador, mas claramente não estava funcionando. Jake e eu tentamos ficar na nossa e não nos envolver nas palhaçadas de Sally. Mas era difícil ignorar os efeitos colaterais. Alguns dos nossos amigos em comum começaram a se afastar, provavelmente porque não queriam ser arrastados para o drama. Outros até pararam de seguir Sally nas redes sociais, porque os discursos constantes dela estavam ficando demais. Mas a gota d'água veio cerca de uma semana depois do casamento. Sally me mandou um e-mail longo e desconexo. Estava cheio de emoções contraditórias, raiva, mágoa e um tipo estranho de sentimento de direito. Ela me acusou de ter arruinado o casamento dela, de estar com ciúmes e de tentar roubar os holofotes. Também exigiu que eu e Jake pedíssemos desculpas e que prometêssemos ficar fora da vida dela se não pudéssemos apoiá-la. Eu não respondi. Neste ponto, não sei se há qualquer coisa que eu possa dizer para melhorar essa situação. Jake concorda que o melhor é deixar o tempo passar e ver se ela se acalma. Mas parte de mim se pergunta, será que Sally vai superar isso algum dia? Atualização. As coisas tomaram um rumo ainda mais dramático. Sally cruzou um limite que eu nunca imaginei que ela fosse cruzar. Ela apareceu no meu trabalho. Era uma manhã comum de segunda-feira. Eu estava na minha mesa, lendo e-mails, quando a recepcionista me ligou para avisar que alguém estava lá para me ver. Eu não estava esperando ninguém.
Eu fiquei confusa por um momento, mas disse para a recepcionista mandar a pessoa subir. Segundos depois, Sally rompeu pela porta do meu escritório. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ela já estava gritando. Dizia que eu a traí, que arruinei o casamento dela e a fiz parecer uma idiota. Meus colegas de trabalho pararam tudo e ficaram sem saber para onde olhar. Eu podia sentir meu rosto queimando enquanto tentava me manter calma e pedir para ela ir embora. Mas Sally não aceitou. Ela gritou ainda mais alto, me acusando de sabotá-la e roubar o momento dela. A voz dela ecoava pelo corredor e eu via as pessoas espiando de dentro dos escritórios para ver o que estava acontecendo. A segurança foi chamada e, em poucos minutos, 2 guardas chegaram. Eles tentaram escoltá-la para fora, mas ela fez um verdadeiro escândalo no saguão. Gritava que eu era uma irmã falsa, que toda a nossa família estava contra ela. Quando finalmente conseguiram tirá-la do prédio, eu estava morta de vergonha. Meu chefe, que tinha visto praticamente tudo, me chamou para o escritório dele. Na minha cabeça, eu já estava prestes a levar uma bronca. Mas, para minha surpresa, ele foi compreensivo. Disse que sabia como o drama familiar podia ser complicado e me garantiu que meu emprego estava seguro. Ele até me ofereceu alguns dias de folga para eu me recuperar. Depois, mencionou que conhecia Jake por meio de algumas conexões profissionais e que sempre ouviu coisas boas sobre nós. Aquilo foi um alívio gigante no meio de tanto estresse. Quando Jake soube do que aconteceu, ele ficou furioso. Ele não conseguia acreditar que Sally tinha se rebaixado tanto. Na mesma hora, quis entrar com uma ordem de restrição. Mas eu não tinha certeza se estávamos prontos para dar esse passo. Por outro lado, era impossível negar o peso mental de tudo isso. Eu estava o tempo todo no limite, pulava com cada notificação no celular, olhava por cima do ombro em público. Nossa casa, que sempre foi tranquila, agora parecia invadida pelo caos de Sally. Jake e eu passamos noites inteiras conversando sobre o que fazer. A gente debatia entre tomar medidas legais ou tentar, de alguma forma, salvar o que restava da harmonia familiar. Jake inclinava mais para a primeira opção, enquanto eu ainda tinha esperança de que Sally voltaria a si. Mas, quando achei que as coisas não podiam piorar, minha mãe me ligou, chorando. Dessa vez, Sally tinha aprontado outra. E, sinceramente, foi tão ridículo que eu nem sabia como reagir. Ela causou uma cena no Target. Sim. No Target. De todos os lugares possíveis. Minha mãe mora a 40 minutos de distância de Sally. Ou seja, não tinha como aquilo ter sido só coincidência. Sally claramente foi até lá de propósito, só para encurralar minha mãe. Ela contou que estava na seção de artigos para casa, fazendo compras tranquilamente, quando Sally apareceu do nada. No começo, minha mãe achou que era um encontro por acaso e a cumprimentou, tentando manter um tom positivo. Mas Sally não perdeu tempo. Ela já começou um ataque, dizendo que eu sempre fui a filha favorita. Que nossos pais sempre me priorizaram. Que minha mãe fechava os olhos para as minhas tentativas calculadas de roubar o brilho dela. Ela até desenterrou coisas da infância. Reclamou que eu tinha festas de aniversário melhores, que eu recebia mais elogios pelas minhas conquistas. Era como se todo o ressentimento que ela já sentiu estivesse transbordando de uma vez. E minha mãe, coitada, era o alvo mais fácil naquele momento. Mas ela, com toda a paciência do mundo, tentou argumentar. Disse repetidamente que nos amava igualmente e que nunca favoreceu ninguém. E que tudo o que queria era que a família superasse isso e seguisse em frente. Mas Sally não queria saber. Ela interrompia minha mãe o tempo todo, descartando qualquer tentativa de mediação e acusando-a de ser cega para a maneira como eu supostamente manipulava todo mundo ao meu redor. Minha mãe disse que o tom dela era duro e combativo, quase como se estivesse procurando uma briga. A discussão durou uns 20 minutos, ali mesmo, no meio da loja. Minha mãe ficou arrasada. Quando Sally finalmente foi embora, furiosa, ela me ligou do carro. Sua voz tremia enquanto contava o que aconteceu. Ouvi-la tão chateada partiu meu coração. Minha mãe é uma das pessoas mais gentis e pacientes que eu conheço. Ela não merecia ser arrastada para essa confusão. Tentei acalmá-la, dizendo que ela não tinha feito nada de errado, que isso era só mais um exemplo da incapacidade de Sally de assumir a responsabilidade pelos próprios atos.
Mas, lá no fundo, eu me sentia culpada. Eu sabia que não era minha culpa, mas odiava ver minha mãe sendo envolvida nessa briga sem fim. Jake, por outro lado, estava furioso. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar enquanto eu contava a história. Os punhos cerravam e abriam, o maxilar travado. Isso é assédio, ele disse, a voz baixa, cheia de raiva. Ela está arrastando sua mãe para os delírios dela. Já chega. Precisamos fazer algo. E, por fazer algo, Jake queria dizer ação legal. Ele já vinha pressionando para isso desde que Sally surtou no meu trabalho. E agora ele estava mais decidido do que nunca. Ela não vai parar, ele continuou. Você viu que só está piorando. Não podemos simplesmente esperar para ver até onde ela vai. Por mais que eu detestasse a ideia de tomar medidas legais contra minha própria irmã, eu sabia que Jake tinha razão. O comportamento de Sally estava fora de controle. E toda vez que eu achava que ela tinha chegado no fundo do poço, ela encontrava um jeito de ir ainda mais fundo. Nos dias seguintes, passamos horas discutindo nossas opções. Entrar com um pedido de ordem de restrição era uma possibilidade, mas a gente tinha medo do impacto que isso teria na família. Meus pais já estavam sufocados com toda essa tensão entre mim e Sally. E eu não queria colocá-los em uma posição ainda mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente não podia continuar vivendo assim. Sally estava invadindo a nossa vida sem nenhum controle. Enquanto isso, Andrew estava preso em uma posição impossível. Ele chegou a mandar mensagem para Jake, pedindo desculpas pelo comportamento de Sally. Dava para ver que ele estava mortificado, sem ideia de como lidar com as ações cada vez mais imprevisíveis da esposa. Ele admitiu que estava no limite, mas não sabia como acalmá-la. A irmã mais velha de Raquel, Andrew, chegou a me ligar para desabafar. Ela disse que toda a família estava envergonhada com o que Sally estava fazendo. Que o comportamento dela virou o assunto principal entre os parentes. E que, sinceramente, ninguém sabia mais o que fazer com ela. Raquel até sugeriu que Andrew considerasse colocar Sally na terapia, o que eu achei uma ótima ideia. Mas, sinceramente, eu duvidava muito que Sally fosse aceitar. Os ataques dela nas redes sociais continuaram, só que agora com indiretas sobre estar sendo assediada e não se sentir segura. Ela até postou uma foto com a legenda: algumas pessoas querem me ver cair, mas eu vou continuar de pé. Seus seguidores, que não faziam ideia da história real, encheram os comentários de apoio. E para deixar tudo ainda mais estranho, alguns amigos em comum começaram a se afastar de nós dois. Algumas pessoas entraram em contato para dizer que não queriam tomar partido. Outras simplesmente pararam de responder minhas mensagens. Foi doloroso ver amizades que eu valorizava há anos sendo afetadas por esse drama todo. Com o passar dos dias, eu sentia o peso da situação aumentando. Comecei a perder o sono, repetindo tudo na minha cabeça, me perguntando onde foi que deu errado. Jake foi minha rocha durante tudo isso. Ele sempre dizia que a gente não tinha feito nada de errado. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que tinha perdido minha irmã para sempre. O golpe final veio quando recebi uma carta de Sally pelo correio. Era escrita à mão. Várias páginas. Ela me acusava de virar nossa família contra ela, de arruinar sua reputação, de tentar controlar sua vida. No final, dizia que não queria nada comigo, até que eu pedisse desculpas por tudo. Eu não respondi. Eu nem sabia por onde começar. A essa altura, parecia que nada do que eu dissesse ou fizesse ia consertar as coisas aos olhos dela. Por enquanto, Jake e eu estamos focados em seguir em frente, tentando encontrar um pouco de paz. Mas o dano que Sally causou parece irreversível. E, sinceramente, não sei se nossa família vai se recuperar disso. Atualização 3. Oi, pessoal. O que aconteceu agora foi sério. A família do meu marido finalmente tomou uma atitude firme. Os irmãos, os pais dele e até alguns tios e primos estavam fartos das palhaçadas da Sally. Tudo começou com uma simples mensagem de texto em grupo, que acabou virando uma reunião de emergência. A mensagem era bem clara. Eles estavam cansados de fingir que nada estava acontecendo. Jake e eu não fomos convidados para essa reunião, o que, para falar a verdade, foi um alívio.
A ideia de sentar para o que obviamente seria uma discussão tensa e desconfortável, não era algo que eu queria passar ao vivo. Mas, claro, a gente ficou sabendo de tudo depois. Andrew e Raquel nos contaram cada detalhe. E olha, parecia coisa de filme. De acordo com Raquel, o pai de Andrew, que é advogado corporativo e normalmente fica fora das brigas familiares, decidiu que já bastava. Ele assumiu o comando da reunião, e não veio despreparado. Raquel disse que ele apareceu com uma pasta cheia de documentos. Isso não foi uma conversa casual. Foi um acerto de contas financeiro completo. Ele começou listando cada centavo que Jake e eu gastamos no casamento de Sally. Desde o depósito no local luxuoso até as flores caríssimas e o buffet premium. Tudo estava documentado, com detalhes. Raquel disse que foi chocante ouvir tudo listado assim. Não eram só alguns milhares aqui e ali. Era uma quantia absurda de dinheiro. E não parou por aí. O pai de Andrew também passou pelas outras contribuições da família. Os pais de Jake pagaram pelo bar aberto e por parte das taxas do planejador de casamento. Os irmãos mais velhos de Andrew cobriram as festas de despedida de solteiro, que foram viagens caríssimas. Até mesmo alguns tios e primos ajudaram com coisas menores, como decoração e lembrancinhas. No final, o valor total foi, de cair o queixo. Mas então veio o golpe real. O pai de Andrew não estava para brincadeira e deixou muito claro que, embora a família tivesse apoiado a decisão de Andrew e Sally de terem o casamento dos sonhos, ninguém esperava que eles fossem tão irresponsáveis com o dinheiro. O pai de Andrew não mediu palavras. Ele deixou claro que o casamento foi exagerado e que a pressão financeira que isso causou era simplesmente inaceitável. Mas, segundo Raquel, o momento em que tudo ficou realmente tenso foi quando ele tocou no assunto do drama recente. Ele disse que o comportamento público de Sally já tinha passado dos limites. Não era só sobre ela se envergonhar, ela estava prejudicando a reputação de toda a família. Entre os posts nas redes sociais, a briga no meu trabalho e o show que ela deu na Target. Sally estava arrastando o nome da família para a lama. E a família não ia mais tolerar isso em silêncio. Foi aí que veio o ultimato. E foi entregue com a precisão cirúrgica que se espera de um advogado experiente. Sally e Andrew tinham duas opções. Teclam pagar cada centavo do dinheiro que foi emprestado para o casamento. Isso não estava aberto para discussão. O pai de Andrew chegou a dizer que, se eles não cumprissem, tomaria medidas legais para recuperar o valor. Tecla 2 Sally precisava fazer um pedido formal de desculpas, não só para Jake e para mim, mas para toda a família. E não era para ser um texto sem graça ou uma indireta nas redes sociais. Eles queriam um pedido de desculpas público, sincero, reconhecendo o que ela fez e o mal que causou. Raquel contou que, nesse momento, o silêncio na sala era de cortar com uma faca. Andrew, que ficou calado o tempo todo, tentou defender Sally. Disse que ela estava estressada e que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Mas o pai de Andrew não aceitou essa desculpa. Com um tom calmo, mas firme, ele disse que nada justificava o jeito como Sally tratava as pessoas. Sally, por sua vez, ficou completamente muda. Raquel disse que foi a primeira vez que viu Sally sem palavras. No final, eles não tinham escolha. Ou assumiam a responsabilidade e começavam a consertar a bagunça que criaram, ou iriam arcar com as consequências. Depois da reunião, Andrew e Raquel nos contaram que a mensagem da família foi bem clara. O problema não era só dinheiro. Era sobre respeito e responsabilidade, duas coisas que Sally parecia não entender. Andrew finalmente se pronunciou. Disse que se sentia preso entre ser leal à esposa e estar frustrado com as atitudes dela. Ele pediu desculpas aos pais e aos irmãos, dizendo que nunca quis que as coisas saíssem do controle. Ficou óbvio que ele estava mortificado e desesperado para manter o pouco apoio que ainda tinha da família. Sally, no fim, não teve outra opção a não ser concordar com os termos. Raquel contou que ela parecia derrotada. Até tentou mudar a narrativa e se colocar no papel de vítima mais uma vez. Mas, dessa vez, a família não caiu nessa. Logo depois da reunião, recebi uma mensagem de Sally. Era um pedido de desculpas fraco, claramente escrito sob pressão. Sinto muito por como as coisas aconteceram. Podemos conversar? Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo.
Uma parte de mim queria responder. Tentar resolver as coisas. Mas a outra parte, a parte cansada, esgotada, exausta de tanto drama, sabia que era hora de deixar pra lá. Naquela noite, conversei com Jake. Ele foi bem direto: chega. Demos a Sally 1000 chances, e toda vez ela dava um jeito de piorar tudo. Aquela mensagem não era um pedido de desculpas de verdade. Era só mais uma tentativa de salvar a própria pele. No dia seguinte, tomamos nossa decisão. Cortamos laços. Bloqueei o número dela. Removi Sally de todas as minhas redes sociais. E avisei meus pais que, por enquanto, precisávamos de espaço. Eles ficaram tristes, mas entenderam. Eles sabiam o quanto essa situação tinha me desgastado. A reação de Sally? Totalmente previsível. Ela correu para as redes sociais e postou indiretas sobre perder a família por causa de mentiras e se manter forte apesar da traição. Só que, dessa vez, a resposta foi diferente. As pessoas estavam cansadas do drama. Menos curtidas. Menos comentários. Até mesmo os seguidores mais fiéis dela começaram a perder o interesse. Enquanto isso, Andrew começou a fazer pequenos pagamentos das despesas do casamento. Não era muito, mas foi um começo. Jake e eu apreciamos o gesto. Mas deixamos claro que nosso problema nunca foi o dinheiro. Era sobre respeito e limites, coisas que Sally ignorou completamente. Com o tempo, as coisas voltaram ao normal. Jake e eu focamos em nossas carreiras, nossos amigos e a vida tranquila que trabalhamos tanto para construir. Até fizemos uma viagem curta para as montanhas para relaxar e nos reconectar. Nossos pais ainda mantêm contato com Sally. Mas respeitam nossa decisão de manter distância. Minha mãe até comentou que Sally começou a fazer terapia. Eu encarei isso como um pequeno sinal de esperança. Talvez, um dia, ela aprenda com tudo isso. Quanto ao resto da família. Bom, o estrago foi grande. Os pais de Andrew ainda estão chateados. Mas, aos poucos, estão reconstruindo o relacionamento com ele. Raquel me disse que está cautelosamente otimista de que Andrew pode ajudar Sally a mudar. Mas ela também sabe que vai ser um processo longo. E para mim, a maior lição foi aprender a importância dos limites. Cortar laços com minha irmã foi doloroso. Mas, ao mesmo tempo, libertador. Aprendi que família não significa aceitar toxicidade. E que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é se afastar e proteger sua paz. Jake e eu estamos mais fortes do que nunca. E, embora eu sinta falta da relação que um dia tive com Sally, aceitei que talvez ela nunca mais volte a ser a mesma. Por enquanto, escolhi focar nas pessoas e nas coisas que trazem alegria à minha vida. E, sinceramente, isso já é uma vitória.